Fala galera, boa tarde. Vamos para mais uma tarde de live, de entrevista. Vamos aqui arrumando aqui a câmera aqui para tá tudo ok. Nossa entrevista hoje é com o Fábio, professor Fábio Barreto, especialista. Vamos chamar ele aqui na nossa entrevista. Já está ao vivo aqui, já assinou. Aqui chamar. Esperar ele assim. Se tiver algumas perguntinhas decorrer da semana. Acho que eu abri uma caixinha de perguntas. Então, mais ou menos umas 10. Olá, Fábio, tudo bem? Beleza, Rodrigo? Boa tarde a todos aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Já é a segunda ou a terceira entrevista, né, que você passa pelo canal aqui, né? Eu acho que sim. Por aí. Bom, galera, sejam todos bem-vindos aqui. A gente vai fazer uma entrevista com o professor Fábio Barreto sobre um tema muito interessante aqui. Deixa eu colocar aqui quem não viu o anúncio. Aqui. É sobre o efeito da idade do MC no desempenho cognitivo, né? Tiveram algumas perguntas relacionadas a isso, mas vamos esperar o Fábio explicar, falar um pouco sobre o tema, para depois a gente subir as perguntinhas. No decorrer da entrevista, quem for assistindo que fez as perguntas vai saber que ele está falando, dando as respostas, mas se ficar alguma dúvida, mesmo assim eu faço as perguntas para ele. Então fica à vontade, Fábio, seja bem-vindo de novo à nossa casa. E todo mundo já sabe, quem perder aqui já sabe que vai estar lá no canal do YouTube, né? Na Personal Psicocare. Temos mais ou menos umas 580 pessoas inscritas lá, desde já estão mais ou menos 2 anos. Nossa, passou rápido demais. Né? Tá, últimos tempo tá passando muito rápido, né? Estamos no final do ano de 2022. Então, fica à vontade, Fabio, é contigo. Muito obrigado, Rodrigão, pela oportunidade de estar falando, pelo espaço. Bom, esse é um tema que eu, junto com o pessoal do meu grupo de estudos, né? Estou fazendo mestrado agora, estou no finalzinho do meu mestrado. E esse foi um tema de um projeto que foi feito em parceria com outras pessoas do laboratório do qual faço parte, né, do grupo de estudos do qual faço parte, que a gente foi apresentar esse projeto num congresso agora, que teve no dia 6, 7, 8, que acabou de passar, acabou ontem esse congresso que a gente estava. E a gente levou esse tema para discutir, né, um pouquinho nesse congresso aí de ciências do esporte. A temática dele é o impacto do índice de massa corporal, né, e do desempenho cognitivo em mulheres. E a gente escolheu esse tema, né, porque atualmente o Brasil está passando por um processo de envelhecimento, onde a gente teve uma queda na taxa de natalidade e um aumento significativo no grupo de pessoas com 60 anos, né, para mais, 60 a mais ali. E em especial entre as mulheres. E as mulheres, elas acabam tendo alguns processos dificultados, né? Como, por exemplo, acúmulo de adiposidade visceral, o aumento de doenças cardiovasculares ali por conta da menopausa. Então, a gente decidiu falar sobre as mulheres, né, nesse congresso, porque elas são o público que mais vai sofrer com esse aumento de massa corporal e com os efeitos da idade. Não só nos efeitos cognitivos, né, mas como uma queda biológica como um todo. E alguns dados, né, só para elucidar um pouquinho melhor, porque também a gente está trazendo a obesidade junto, é que atualmente no Brasil, aproximadamente 57% da população está com algum tipo de sobrepeso, e quase 20% da nossa população está com algum grau de obesidade, né? E aí, quando a gente coloca a obesidade junto com
esse índice de massa corporal, junto com a idade junto com essa obesidade, com esse índice alto, tem alguns riscos, né? Então, alguns riscos, por exemplo, aumentado de doenças cardiovasculares, de alguns tipos de câncer, de diabetes, né? E todas essas comorbidades associadas, aí elas podem trazer perda de bem-estar e perda de produtividade por parte dessas mulheres, o que gera um maior custo em saúde também, seja essa saúde pública ou né, individual dessas pessoas. E por que a gente escolheu falar sobre, sobre as funções cognitivas? Porque a partir dos 30 anos de idade, em média, né, começa o corpo humano ele começa a sofrer um declínio nas capacidades funcionais, não só nas funções cognitivas, mas na função cardiovascular, na força muscular, na menor amplitude de movimento, em alguns transtornos do sono. Isso vai acarretar lá nas funções cognitivas diminuídas, né? E até uma das perguntas lá, o que era a função cognitiva, né, e tal, que rolou ali, a função cognitiva ela é aquela ação de conhecer, de perceber algo, de ter ou de passar o conhecimento sobre alguma coisa, né? E ela pode ser entendida como velocidade de desempenho, percepção, aprendizagem, memória, níveis de atenção, níveis de vigilância, raciocínio, soluções de problema, o tempo de reação para responder a algum estímulo externo e, mais atualmente, o tempo de movimento também faz parte daí das funções cognitivas, né? E como vai acontecendo essa queda com o passar dos anos, é muito importante a gente entender o processo para poder fazer um melhor manejo dessas pessoas que estão envelhecendo com MC acima da média. Então, o que a gente buscou foi avaliar, né, até que ponto o IMC e a idade elas interferem nesse desempenho cognitivo. O que a gente usou, o método que a gente usou para avaliar esse desempenho cognitivo, ele foi um método, não foi um método global, ele foi um método mais com uma, como eu posso dizer, a gente avaliou coisas mais específicas, né? Era uma avaliação mais específica Legal. sobre cognição e não global. Esse a gente utilizou nesse projeto o controle de processamento, o controle inibitório. A gente usou um teste chamado Stroop Color, e a gente foi aferindo a frequência cardíaca antes e após, né, para ver o comportamento da frequência cardíaca frente a esse mental e poder fazer algumas inferências né, sobre as mulheres ali e o teste de estresse mental e a avaliativa piorada ou não. Então, o que a gente achou de interessante? Que quanto maior a idade, o tempo de execução do teste e pior foi os resultados no teste. Os grupos, né, que apresentaram maior índice de massa corporal, maior gordura corporal ali e associados à idade tiveram mulheres, não, as pessoas que apresentam a maior massa corporal associada à idade, elas têm um impacto ainda maior, né, envolvimentos para a qualidade de vida e bem-estar, e pode aprimorar um pouquinho
essa parte de cognição, tá? Mas basicamente era isso. Se você quiser já abrir para as perguntas, acho que fica melhor, né? Isso aí. Vamos ver aqui outra pergunta aqui. Rodrigo, não, Fabiana, quais são as alterações da né, A alterações cognição. cognitivas no envelhecimento? Então, justamente, né, conforme a gente conforme a idade vai avançando, a gente vai tendo menos conexões neurais ali, né? O que faz a gente ter uma função cognitiva piorada. Então, de forma bem simplória, assim, seria um neurônio se comunicando menos com o outro. Então, a gente tem todos aqueles prejuízos na função cognitiva em relação à velocidade de desempenho, à percepção, à aprendizagem, memória, atenção, vigilância, raciocínio, e aí por aí vai. É por conta dessa falta de comunicação entre os neurônios conforme a idade vai passando. Falta de sinal. Legal. E aqui. Quais são os aspectos do envelhecimento? Quais são isso? Então, os aspectos do envelhecimento são justamente a menor função cardiovascular, a menor força muscular, a menor amplitude de movimento, transtornos do sono e essa menor função cognitiva que eu acabei de explicar. Então, o que a gente indica? A atividade física como um todo, mas se for possível, um treinamento de força e um treinamento aeróbio, né? Seria pode ser uma caminhada, uma corrida, fazer uma esteira, uma caminhada ao ar livre. Isso combinado com treino de força. Isso tende a causar algumas adaptações positivas aí nesses aspectos cognitivos, cardiovascular, na força muscular e ajuda até a controlar um pouco a qualidade do sono, né? Então, a gente pode indicar um nível maior de atividade física como um todo, em especial treinamento de força e treinamento aeróbio. Entendi. Sobre os fatores já foram falados. Beto respondeu, perguntou. O Wagner também respondeu sobre as alterações, né? Perguntou também. Aspectos também o Léo. Sim. O desempenho também foi falado, o Humberto perguntou. Sim. Habilidades, a aluna também perguntou sobre isso. Como estimular, né? Também foi falado aqui, sobre a Diana falou. O Júnior perguntou sobre as fases de desenvolvimento. Sobre as fases de desenvolvimento, como que é a pergunta? Quais são as fases de desenvolvimento Da, cognitivos? em relação à cognição? E a Júlia perguntou como avaliar os aspectos. Certo. Então, isso é muito individual, né? E a partir dos 30 anos, em média, a gente já começa a ter algumas quedas. Uma coisa legal que da parte cognitiva que se aprimora com a idade são habilidades cristalizadas, né? Por exemplo, como o conhecimento verbal e a compreensão sobre alguns fatores da vida, né? Com a experiência que aquela pessoa ela vai adquirindo no decorrer da vida. E essas habilidades cristalizadas, elas se mantêm ou até melhoram com o envelhecimento. Então, geralmente, pessoas mais velhas têm uma oratória que envolve, né? Que envolve ali quem está escutando, tem um feeling ali para se colocar no lugar do outro, né? Para entender o que está acontecendo ali naquele ambiente e tal. Mas existem várias formas de você avaliar o que está acontecendo. Geralmente esses testes eles são feitos por psicólogos, né? Existem testes globais de cognição e existem testes mais específicos de cognição. Nesse caso, esse teste específico que a gente levou para esse congresso anteontem, ele é um teste que vem servindo de base para predizer
doenças cardiovasculares, em especial a hipertensão arterial, né? De acordo com as análises que a gente faz ali, aferindo a frequência cardíaca antes e depois desse teste de estresse mental, a gente consegue detectar possíveis riscos para desenvolver hipertensão arterial. Porém, né, ele é um teste que ele só avalia a parte de controle de processamento, controle inibitório e controle de impulsividade. Então, ele é muito específico, né? Caso essa pessoa queira saber se ela tem algum déficit maior ou não, o ideal é ela passar por um psicólogo, né? Ter um agendamento com o psicólogo e o psicólogo, sim, fazer testes mais globais e aí sim dizer se aquela pessoa está com déficit cognitivo grande, global ou não. Nesse caso, o que a gente usou para esse congresso foi um teste muito específico que só avalia esses 3 fatores que eu acabei de falar. Certo? Entendi. Legal. Bom, o Costa perguntou como trabalhar as funções. O Thiago perguntou se tem alguma coisa sobre a vacina, se alguma coisa de alteração, se a pessoa fica alterada. Também a Daniela perguntou se a pessoa for sedentária, isso pode agravar ou não. Sim, com certeza. O sedentarismo, ele, na verdade, essa parte cognitiva, ela funciona como a gente cria como se fosse uma reserva cognitiva, vamos colocar assim entre aspas, né? Porque quanto maior o nível de atividade física realizada durante toda uma vida, mais proteção, maior proteção neural a gente vai ter. Então, quanto mais sedentária uma pessoa quando ela chega nessa fase de começar a entrar em déficit, a curva dela de queda vai ser muito maior do que uma pessoa que treina ou ela que já treina há um bom tempo ou que começa a treinar. Então, a atividade física, assim, ela impacta diretamente o nível de atividade física. Então, o sedentarismo ele impacta de forma muito negativa essa parte cognitiva, né? Porque ela não proporciona o que a gente chama de neuroproteção. Então, a gente começa a ter danos nas redes neurais e aí, quando a gente entra no desequilíbrio entre a lesão neural e a reparação, a gente começa a mexer na plasticidade neural, que ela fica prejudicada. E aí a gente começa a ter declínios importantes ali na densidade do tecido neuronal, né? Seria os nossos neurônios ali do nosso córtex. Principalmente na parte frontal, ali onde tem muitas coisas relacionadas ao raciocínio, à vigilância, atenção, memória, solução de problemas, e entre outras coisas aí. Então, quanto maior o nível de atividade física impactar, o ideal é, no mínimo, 150 minutos de atividade física leve ou moderada, ou 70 minutos de atividade vigorosa por semana ali, o que daria mais ou menos uns 30 minutos de atividade física diária. Né? Isso pode ser, e lembrando que a atividade física ela não precisa ser necessariamente um treino. Ela pode ser uma caminhada, pode ser um treino de fato, pode ser uma corridinha, pode ser limpar uma casa. Tudo isso entra como atividade física. Se a gente conseguir fazer no mínimo meia hora por dia, a gente já começa a ter efeitos benéficos ali na saúde. Legal. E respondendo sobre a vacina, tu acha que tem alguma alteração nas 4 vacinas que praticamente estavam, que as pessoas estão tomando aí? Então, Tu o acha que a que deu uma literatura alteração? colocou, não sobre a vacina, né? Mas o que a literatura colocou é que como um dos efeitos deletérios aí da Covid em si, não da vacina, está relacionado à memória, né? Então, algumas pessoas relatam que tem alguns casos de esquecimento, né, de memória de curto prazo, assim, mas não relacionados à vacina em si, e sim a sequela da própria Covid-19, não da vacina, né? Mas algumas pessoas elas vêm relatando, e a literatura também já demonstrou que o pós-Covid ele pode ter um efeito deletério na parte da memória, assim, então interfere na cognição, tá? Mas não por conta da vacina. Tem algumas vacinas aí que não lembro qual agora, mas eu sei que pelo menos uma vacina, não que a pessoa não tenha que tomar a vacina, né? Acho que já está muito bem esclarecido que
que a vacina ela foi muito benéfica para conter a Covid-19, mas tem uma vacina em específico que demonstrou ter um prejuízo um pouquinho maior do que o esperado quando a gente fala de doenças cardiovasculares, né? Causou inflamação ali no músculo cardíaco, né? E no pericárdio, que é uma como se fosse uma proteção, é uma camada que reveste o coração ali. Então, tanto no pericárdio quanto no músculo cardíaco, uma das vacinas que eu não me recordo qual agora, demonstrou ter um efeito um pouquinho inflamatório nessas duas estruturas aí. Mas nada que supere o benefício de estar vacinado, né? Eu acho que o custo-benefício é maior de estar vacinado do que não estar. Entendi, legal. Doença imune também provoca alguma coisa ou não? Assim, depende da doença autoimune, né? Tem, tem uma série de doenças autoimunes aí. Até onde a gente pode saber, só se for uma doença neurodegenerativa, que vai interferir ali nesses processos, como o Parkinson, por exemplo, ou algumas outras doenças que sejam neurodegenerativas, mas dependendo da doença autoimune, não vai ter prejuízos diretos, né, nessa neuroplasticidade. Pode ser que por fatores indiretos, por aquela pessoa ali estar passando por alguma dificuldade, ou sentindo algum tipo de dor, ou não tendo o acolhimento necessário no tratamento dessa doença, pode ser que de forma indireta ela tenha funções cognitivas prejudicadas. Mas de forma direta, só se ela tiver uma doença neurodegenerativa ali. Legal, legal. Bom, perguntaram aqui onde encontramos o professor Fábio Barreto. Deixe seus contatos aí. Legal, no Instagram, @prof.barretos. Lá tem, né, todos os meus contatos nessa página. E eu também atendo em algumas academias de Santos, em especial a Time for Fit, que fica ali no canal 2 com a Francisca Glicério. A minha base é ali, né, tá situada ali. E é isso aí. E no laboratório de movimento humano lá da São Paulo. São esses lugares que vocês podem me encontrar. Legal, legal. Bom, Valeu? a gente não temos mais nenhuma pergunta aqui. A pergunta da casa também já foi feita. Que mensagem você quer deixar, Fábio? Quais os projetos que você está buscando? Quais as metas que você está buscando? Vi que você está se formando como mestrado aí. Você quer dar aula? Quer dar aula em alguma faculdade? Quais que são os seus objetivos daqui para Sim, frente? eu estou na fase final do mestrado, né? Tô para qualificar e logo menos defender também a minha dissertação aí. E a mensagem que eu quero deixar é só para as pessoas se movimentarem mais, né? Procurarem saber um pouco mais sobre nutrição, né? Nutrição básica, ter uma educação nutricional ali um pouco mais aprimorada para fazer melhores escolhas na hora de se alimentar, se mexer mais, se movimentar mais, procurar bons profissionais ali para dar assistência na hora de escolher uma atividade física ou na hora de prescrever algum tipo de exercício físico, né? Tentar ao máximo ali melhorar a qualidade do sono, que isso interfere diretamente nas funções cognitivas. Então, uma dica que eu dou para quem quer melhorar a função do sono é, nas horas finais ali, evitar tomar produtos cafeinados, com pelo menos 4 a 6 horas ali de diferença por hora do seu sono. Na hora que for para a cama, não ir para a cama com celular ou com tablet, né, para deixar o ambiente escuro e desencadear ali todos os hormônios que precisam serem secretados para iniciar o sono. E aí, né, se mexer mais, se alimentar melhor e dormir melhor. Essa seria a minha grande mensagem. E quanto aos projetos, né, pretendo sim, se tiver alguma oportunidade, dar aula em alguma universidade, alguma coisa do tipo. Mas também gosto muito da ideia de empreender dentro da educação física, né? Que é Legal. desenvolver cursos e levar o conhecimento também, o conhecimento acadêmico e técnico para os profissionais da área, fora do ambiente da universidade, né? No ambiente clínico, já fiz alguns cursos, já
uma galera presencial aí. E pretendo fazer mais, mas isso o tempo vai dizer aí. Mas de forma bem simplificada seria isso, sim. Legal, galera. Bom, galera, essa foi a entrevista do professor Fábio Barreto. O tema bem interessante, como eu disse. A galera pediu aí, estão sempre pedindo temas diferenciados. Mais uma do Fábio aí, pela terceira vez ele passou pela casa. Fica à vontade quando você tiver outros temas, quando você for lançar o curso ou outras escolhas que quiser da vida aí que você tiver, né, amenizando aí o objetivo. Fica à vontade aí, pode contar com o canal. Galera, se inscreve lá no canal da Personal Psicocare. O vídeo já daqui a pouco vai estar lá. Quem perdeu já sabe como seguir. Valeu, Fabio. Qualquer coisa, tamo aí, tamo junto. É só chamar. Rodrigo, Valeu. uma vez aí pelo espaço e parabéns pelo projeto. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.